Você acredita em milagre? Não? Dá uma olhada nesse vídeo aí e já vai se inscrevendo no canal, hein? Fala, galera! Eu resolvi fazer esse vídeo para contar algo muito importante que aconteceu comigo. No Réveillon de 2018, eu tinha acabado de chegar em casa, na época eu ainda era solteiro, eu morava sozinho, e comecei a sentir uma dor do lado direito do abdômen. Aquela dor durou 1, 2, até que no terceiro dia eu resolvi procurar ajuda no hospital. Quando eu cheguei no hospital já me deram um remédio para dor, tamanha era a dor que eu sentia. E também me passaram um exame, uma tomografia. A tomografia identificou que eu estava com apendicite. E essa apendicite aí me levaria a uma cirurgia. E assim foi feito. Naquele mesmo dia eu fui operado e foi removido o apêndice e o apêndice foi enviado para um laboratório. 2 semanas depois eu já estava me recuperando bem, já estava voltando a trabalhar e o resultado daquela biópsia saiu. E o resultado indicava que havia um tumor carcinoide. É verdade que eu não entendi muito bem o que aquilo significava e fiz o que a gente costuma fazer, procurei na internet. E na internet estava dizendo que aquilo era um tumor maligno. Quando eu li aquilo, eu, de fato, fiquei muito assustado e levei o resultado para o médico. Quando o médico viu esse resultado, ele pediu que eu fizesse um novo exame. Na verdade, o material fosse analisado novamente. E nessa nova análise levaria 1 semana para sair o resultado. E essa foi uma das piores semanas da minha vida. Ou poderia ter sido. Porque lá pelo meio dessa semana eu resolvi fazer algo que a gente sempre pede para as pessoas fazerem e nós mesmos não fazemos, que é confiar em Deus. E depois que eu passei a confiar em Deus naquela semana, eu fiquei muito mais tranquilo. Mas é verdade que o resultado técnico ainda não havia saído. E quando o resultado saiu, eu fui até o hospital e o médico fez uma pergunta para mim. Ele perguntou: Fábio, você acredita em Deus? Eu achei um pouco estranho um médico fazer aquele tipo de pergunta, mas disse: sim, acredito. E ele disse: então pode agradecer, porque esse tumor tem uma característica. Se ele tiver até 0,2 milímetros, a simples apendicectomia é o tratamento eficaz para ele. Se ele tiver entre 0,2 e 1, o tratamento pode ser um pouco mais demorado, visto que ele pode ter se espalhado. E se tiver acima de 1 milímetro, é indicativo que ele já se espalhou. E o seu tumor tinha 0,2 milímetros, ou seja, a cirurgia que você fez já resolveu o problema. Mas ainda assim eu fiquei um pouco intrigado com a pergunta inicial que ele fez, ainda mais se tratando de um cientista. E ele me diz o seguinte, que a localização do tumor não teria sido a causadora daquela inflamação no apêndice, de tal maneira que, se eu não tivesse tido aquele problema no apêndice de inflamação, ou seja, a apendicite, eu não teria descoberto aquele tumor e ele fatalmente cresceria e fatalmente levaria a uma metástase ou algo do gênero. E aquilo para mim, de fato, foi um milagre. E aí eu entendi a pergunta que o médico me fez. E agora você pode até me perguntar: Fábio, mas e daí? Por que você está contando essa história? Eu estou contando essa história porque hoje nós estamos precisando de um grande milagre. A gente está passando por um dos momentos mais difíceis da história da humanidade. Lá no século XIV aconteceu a peste negra, que dizimou a população. Há pouco tempo, em 1918 até 1920, houve a chamada gripe espanhola, que também matou muitas pessoas, milhões de pessoas. E um evento talvez de mesma dimensão, quem sabe até maior, está acontecendo agora. O mundo inteiro já tem mais de 3 milhões de pessoas contaminadas com a Covid. E o mundo hoje precisa de um milagre. E esse milagre, ele existe. Ele não existiu só quando Jesus transformou a água em vinho, ou quando Jesus multiplicou os 2 peixinhos e os pães. Não. O milagre, ele continua ocorrendo, visto o exemplo que aconteceu na minha vida. Então, o que a gente precisa fazer é orar, pedir a Deus, se ajoelhar. E se você não faz isso, passe a fazer.
Antes de você levantar, você faça a sua oração. Ou antes de você ir dormir, se debruce na tua cama e faça a sua oração. A fé pode muito seus efeitos. E é essa mensagem que eu quero passar para vocês hoje. Valeu? Fique com Deus aí, galera. Um abraço.